fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, boa noite a todos. Estamos juntos pelas redes sociais. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez nessa noite, que é a terça-feira da Sagrada Família, né? A Bíblia fala que aquele que não busca pelos seus é pior do que o incrédulo, né? Então nós temos que buscar, interceder, orar, né? Zelar, né? Porque uma das coisas preciosas que o Senhor nos deu, que o Senhor nos colocou nas nossas mãos, são as nossas famílias, né? Os filhos, esposo, esposa, né? Pai, mãe, né? São coisas preciosas, melhor do que uma família, só Deus, né? Então vamos na palavra, né? Que o Espírito Santo deu a direção aqui nessa noite, né? Fica no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que nós vamos começar, né? Havia um homem na terra de
cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Então a Bíblia está falando aqui que esse homem, o Jó, era um homem temente a Deus, né, fiel, cujo nome dele era Jó. E sempre ele desviava do quê? Do mal, né? Jó, este era homem sincero, reto. Então, ele era sincero, reto, e sempre ele desviava do mal, né? Vamos mais aqui, né? No versículo 3, e era seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas e bois, e 500 jumentas, e era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então, Jó era um homem muito bem sucedido, né? A Bíblia relata aqui que ele era um homem muito bem sucedido e tinha muitos, maior no Oriente, né? Então ele ali era maior ali no Oriente, tinha muitos funcionários que trabalhavam para o Jó, empregado, né? Pessoa que era empregado de Jó lá, né? Que trabalhava para ele, prestava serviço para ele, né? Então veja bem, versículo 7. Então disse o Senhor, vamos voltar mais aqui no versículo 4. Assim o filho fazia banquete, era caso de cada um no seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele neles, e sucedia que, pois que, tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e engrandeceu, porventura não estão, levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Então Jó era temente, fiel a Deus, mas os filhos dele era completamente rebelde, né? Seguia outro caminho, né? Então a Bíblia relata aqui que eles faziam banquete, aquelas festas, e quando eles saíam, o que Jó fazia? Jó saía e oferecia holocausto a Deus, né? Sobre cada número dos filhos dele, né? E dizia que cada um se blasfemava e pecava no seu coração contra o Deus Altíssimo, né? Então, quando os filhos de Jó estavam ali nas baladas, nas festas, né? O que Jó fazia? Jó estava de joelho dobrado, né? Pedindo a Deus, clamando pelos filhos, né? Então eles não seguiam os caminhos retos do Senhor, né? E veja bem aqui, né? Jó, a Bíblia fala que ele era temente reto a Deus, né? E vamos mais aqui. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então o Senhor disse para Satanás, está observando o meu servo Jó? Está vendo como ele é reto e temente a mim? Mas quando o Senhor fez essa pergunta, Satanás já estava
observando o servo Jó. Então, o que essa palavra quer dizer para cada um de nós aqui um pouquinho nesse momento, né? Na mensagenzinha aqui, que a palavra quer passar para cada um de nós na vida real hoje, sempre tem alguém nos observando, né? Nos observando, né? E aqui quem estava observando, né? Satanás estava observando o servo Jó. E o Senhor estava observando o Satanás, observando que Satanás estava incomodado com Jó, né? Então hoje não é diferente. Hoje sempre tem alguém nos observando. Às vezes, naquele lugar que às vezes você se encontra, principalmente nós que somos conhecedor da palavra de Deus, né? Que às vezes nós temos até uma missão ali, uma posição em algum ministério. Às vezes naqueles lugares que nós pensamos aqui não tem nenhum conhecido, tudo estranho. E ali você pode ter certeza que tem uma pessoa bem colada em você, te observando. Ele está te vendo e você não está vendo ele, ou ela. Ela ou ele está bem perto de você, de nós, né? Nos observando. E a gente olha para um lado, sempre mexendo, às vezes no mercado, onde for. E a gente olha, sem gente só vê pessoa estranha. Pessoa que a gente às vezes nunca viu, que não sabe o nome. Mas tem ali pessoa ali, às vezes até de dentro do ministério, que é onde a gente se congrega, né? Que a gente faz parte, às vezes, até daquele ministério, ou é obreiro, ou é pastor, né? Ou é ministro, né? Às vezes a pessoa é até daqui do ministério que a gente está. Está ali coladinho, perto, mas não se manifesta. Ele está fazendo o quê? Observando. Mas por que a pessoa está tão perto e não se manifesta, não cumprimenta? A pessoa está vendo que você não está vendo ela. Ela está vendo, está te vendo, mas ela tem aquela certeza que você não está vendo ela. Ainda não deu conta de você ali, que você está ali por perto. Mas ela não se manifesta. Ela era para fazer o quê? Chegar, irmão, a paz do Senhor, ou outros ministérios que não nos dá paz, né? Ou fala se é cedo, bom dia, irmão, bom dia, irmã, mas a pessoa não fala nada. Mas por quê? Porque ele já está com a mal intenção ali de dentro do coração, de dentro ali da mente e do subconsciente, esperando o quê? Esperando uma falha, uma brecha ali, para poder pegar um vacilo, uma mancada, um vacilo teu, para passar aquela informação para frente. Você entendeu? Para passar para frente. E de repente, às vezes você vacila ali, você se escorrega, porque nós estamos sujeitos, o homem está sujeito à falha. Ali num pequeno vacila ali, você vacila, a pessoa está ali por perto, vê, observa e não chega perto de você. E de repente você chega no teu ministério, já está lá esparramado. Eu vi fulano. Ah, mas aquele fulano, ou aquela fulana é obreira aqui ainda. Ah, mas por quê? Porque eu vi ele ou ela fazendo isso, aquilo outro. E aí você, de repente, aquilo chega até no seu ouvido e você fica perguntando, mas aonde estava? Aonde estava essa pessoa que eu não vi? Eu tive mesmo, sim, nesse local. Mas aonde estava? Você não viu, mas ela te viu. Mas então a Bíblia fala que o Satanás ele está 24 horas em derredor procurando uma brecha para poder nos tragar, para poder nos destruir. Então a pessoa está ali te observando, não chega
Então a pessoa já está mal intencionada. Mas aqui no caso do servo Jó, o Satanás estava observando, esperando, mas esse homem não dá uma oportunidade. O que Satanás está observando? Querendo ali colado no servo Jó ali para ver uma fala, um deslizo dele para poder chegar e fazer a parte dele. Mas o Senhor estava também observando Satanás. Portanto, o Senhor disse: está vendo o meu servo Jó, como ele é temente, fiel e reto no meu caminho? Mas veja bem aqui o que o Satanás disse, né, para o Senhor Deus, né? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens, e ele a sua casa e tudo quanto tem? Abra de suas mãos as bênçãos de seu gado está aumentando na terra, mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás, não blasfema-te na tua face. Então Satanás disse: ele é fiel a ti porque você cobre ele de bênção. Você cobre ele com riqueza, gado e tudo, e você coloca tudo que ele abre a boca ali. Você tem algo que às vezes ele nem pede, você coloca ele, você cobre ele de bênção, você sempre está enchendo ele de bênção, por isso que ele é fiel a ti. Então o Senhor diz: toca, né? O que o Senhor disse para Satanás, né? Disse para ele, né? E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, mas somente contra ele não estenda a tua mão. Então o Senhor diz: toca, pode tocar em tudo que ele tem, somente nele eu não permito que você toque, né? Então você sabe todinho dessa história aí, né? Tudo que aconteceu sobre Jó, né? Que era temente e reto ao caminho do Senhor, né? Que sempre os filhos estavam ali, que os primeiros filhos de Jó, não temia a Deus, não andava segundo a palavra de Deus. Portanto, eles saíam enquanto eles estavam ali na farra, nas baladas, né, nas prostituição. O Jó estava ali de joelho dobrado, clamando, pedindo pelos filhos, pedindo, fazia holocausto e pedia, clamava pelos filhos do Senhor: tenha misericórdia, porque eu sei que o meu filho está pecando contra ti, né? Então Jó sofria pelo aqueles procedimentos que tinha, que procedia os filhos dele, né? Então, aqui as outras partes, tudo você sabe que aconteceu. Então Jó temia a Deus, era fiel a Deus, andava segundo a palavra de Deus, né? Sempre estava desviando do mal. Mas agora é uma pergunta que está. Mas Jó era tudo isso que a Bíblia fala aqui no começo, né? Era um homem na terra cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Tudo isso Jó era diante do Senhor. Mas Jó carregava de dentro dele, diante de tudo isso que ele era. Agora fica uma pergunta aqui. Uma pergunta que está aqui. Jó, a pergunta é a qual? Vamos ver aqui, que tem uma pergunta aqui a respeito de Jó. Jó era um homem pecador? É uma pergunta. Jó se pecava? Jó era um homem pecador?
A resposta está aqui. Sim, Jó era um homem pecador. Por quê? Por quê? Porque o único homem que não se pecou, porque o único homem que não se pecou nesse mundo foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus. Então, quando a pessoa chegar e dizer, eu não peco, só de falar essa palavra já está pecando. Mas Jó era um pecador, porque todos nós somos um pecador. Mas vamos ver aqui, mas Jó, qual que era a diferença? O que Jó fazia? O que Jó fazia é o que todos nós, principalmente nós que somos conhecedores da palavra, tem que fazer o que está escrito aqui. O que Jó fazia? O justo, ele era justo, fiel, temente a Deus. Por quê? Porque o justo, quando vê o mal diante dele, se desvia. Se desvia. Mas o tolo prossegue. Então é o que Jó fazia, o que Jó era. Ele era justo. Então ele se desviava, sempre ele estava se desviando. Então hoje são muitos, existem muitos justos que estão se desviando. Sabe por quê? Porque são justos, fiel, reta, segundo a palavra de Deus. Mas existe muitos tolos que está vendo o mal à frente, que está vendo as coisas erradas à frente, mas que está prosseguindo. E está vendo o perigo, está vendo que está errado. É conhecedor, sabe, está errado, mas ele continua prosseguindo. Sabe que é essa pessoa tolo. A pessoa tolo. Mas Jó era justo. Então, meu amigo, que a palavra quer passar para cada um de nós, nós só tem a ganhar quando nós passamos a ser justo. Justo diante do Senhor. Não seja um tolo. Não seja uma tola. Seja justa. Seja justo. Procura sempre estar desviando. Não se prossegue. Porque se você está vendo que a coisa errada, que é contra a palavra de Deus, se você está prosseguindo, você está se tornando uma pessoa tola, ou tolo. Mas Jó era tudo isso que a Bíblia está falando aqui no começo, que desviava, era justo, que se desviava, mas os filhos de Jó, o que eles eram? Tolo. E hoje está no meio de nós, às vezes filhos de pastor, de pastora, que o pastor é fiel, é tipo do Jó, justo, reto, mas os filhos são tolos, que estão ali sempre prosseguindo à frente nas coisas erradas. Mas a Bíblia está falando aqui em tudo isso, né? Que Jó era. Mas foi a pergunta ali. Ele era pecador? Sim, ele era pecador. Todos nós somos pecadores. Às vezes nós pecamos no falar, no agir, no pensar. Até na hora que nós estamos dormindo, nós estamos pecando.
Portanto, às vezes, dependendo até do sonho, você tá, ou tem um pesadelo, se acorda ali, o que a gente tem que fazer? Tem que repreender aquele sonho. Aquilo que veio no sonho. Aqueles pensamentos que veio ali, a hora que estava ali, ou dormindo, ou meio acordado, que veio aqueles pensamentos sujos, imundos. Então ali se despertou. Repreende aquilo. Porque se não repreender, o que vai estar acontecendo? Você vai estar prosseguindo. Você está se tornando um tolo. Por quê? Porque viu que aquele sonho é um sonho sujo, podre, imundo. E não repreendeu porque você está concordando, prosseguindo naquilo que é errado. Então o que nós temos que fazer? Então quando você prossegue diante daquilo que é errado, você se torna uma pessoa tolo, que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia, o Jó era tão reto dessa forma aqui, que você vê que nós não vamos ler tudo por causa dos tempos, mas vê ali que veio enfermidade ali. Então o Senhor abriu mão ali para Satanás, né? Então ele tocou nos filhos. A Bíblia fala que até esses primeiros filhos de Jó aqui foram mortos, foram destruídos. Então Jó perdeu tudo que ele tinha primeiro. Perdeu saúde, perdeu filho, perdeu bens materiais. Só ficou ele e a esposa. A Bíblia relata aqui que ele veio aquela chaga nele, que ele se coçava, né? Se coçava até com caco de telha ali, se coçava, né? Daquelas coisas aqui que está aqui. Aqui, ó, versículo 8. E Jó, tomando um pedaço de telhas para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então a mulher disse: ainda continuou com essa sinceridade diante de Deus, desse Deus? Por que você não amaldiçoa ele? Amaldiçoa ele e morra. O que Jó respondeu para ela, né? Mas lhe disse: como fala qualquer doida, assim fala tu. Então ele disse: você está falando como se fosse igual uma doida. Você não sabe o que está falando. Então Jó repreendeu. Por que Jó repreendeu a esposa dele? Porque ele não era tolo. Jó não era tolo. Então se ele não tivesse repreendido, concordado, então ele ia estar prosseguindo. Então ele repreendeu ela. Fala tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, em todas essas situações, Jó não se pecou diante do Senhor. Mas Jó perdeu tudo, perdeu filho, ficou só ele e a esposa. Ficou só ele e a esposa, né? Mas veja bem aqui que diante de toda essa situação, Jó prevaleceu firme na posição. Mas a Bíblia fala que Deus reconstituiu tudo em dobro, duplicado sobre a vida de Jó. Deu outros filhos para Jó, filho temente a Deus, que andava segundo a palavra de Deus, que falava na mesma língua do pai. Deu muito mais do que o Jó tinha antes. Mas diante dessas situações aqui, diante de tudo isso que Jó era, mas Jó carregava de dentro dele
O quê? Jó carregava algo de dentro dele que incomodava ele. Mas o que Jó carregava de dentro dele que incomodava? Por isso que a palavra foi aquela pergunta lá, Jó era um pecador? Claro que sim. Porque o único que não pecou, que não era pecador aqui na terra, que não foi o Senhor Jesus. Mas não foi só isso aí é o natural que todos nós somos. Mas diante de toda essa sinceridade que Jó era diante do Senhor, Jó carregava algo que incomodava ele. Algo que Jó carregava de dentro dele, que só ele sabia, só Deus sabia. E às vezes, meu amigo, hoje não é diferente. Às vezes você tem carregado algo de dentro de você que tem te incomodado, que tem te atrapalhado. Ou que às vezes vai te atrapalhar. Algo que você carrega ali de dentro de você ali, que só você sabe, só Deus sabe. Porque Deus sabe de tudo. Porque Jó não comentava isso que Jó carregava, que incomodava ele não comentava. Nem com a esposa, com ninguém. Mas esse algo incomodava Jó. Jó carregava de dentro dele um medo. Ele temia de algo. Jó carregava algo que ele previa. Ele carregava um medo de dentro dele. Ah, mas poxa, ele era tudo isso, mas ele era um medroso? Não, não é que ele era medroso, mas ele carregava esse medo. Ele era algo que ele incomodava ele. Durante tantos anos incomodou Jó. Mas o que é isso que Jó carregava? Vamos na palavra aqui. Versículo 25. Capítulo 2, versículo 25. Porque o que temia? Porque o que eu temia veio e o que receava me aconteceu. Então tá vendo? Então ele está relatando aqui o que eu temia, o que eu tinha medo, o que eu previa, veio sobre mim. Então veja bem a falha, algo que Jó carregava. Vamos ver mais 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então veja bem, meu amigo, que essa palavra quer dizer para nós: nunca repreende, não prossegue. Se existe algo, hoje são muitos que estão carregando esse tipo de coisa, esse medo, previndo algo ruim. É quando a pessoa fala: eu tenho medo. Eu tenho medo de acontecer isso comigo. Se eu não gosto nem... se eu tenho medo de um dia eu pegar esse tipo dessa doença. Eu tenho medo disso, eu tenho medo. Então quer dizer, a pessoa, você está prevendo, você está confessando medo, você está prevendo algo ruim. Então você está com aquele medo, com aquela cima, está prevendo. Vai acontecer isso, você está prevendo. É errado prover? Não. Mas nós temos que prover algo bom.
coisas boas, coisas positivas. Um exemplo, tudo vai dar certo. Está desempregada? Amanhã mesmo eu vou estar empregado. E eu vou estar ganhando um ótimo salário. Você está provendo, você está profetizando algo bom na tua vida. Prover é correto, é certo sim, mas coisas boas se torna prover, se torna profetizar, se torna uma palavra só. Mas o que Jó carregava? Jó tinha medo. Tudo que veio sobre Jó, Jó carregava de dentro dele. Ele tinha medo. Se algum dia acontecesse aquilo. Então são muitos hoje que às vezes carregam de dentro, carrega aquele medo. Aquele medo de acontecer aquilo, coisas ruins. Às vezes a pessoa nem não comenta, tem uns que comentam, outros às vezes nem não comenta, é o tipo de Jó, porque Jó não comentava, carregava de dentro dele, e ele sofria, porque aquilo incomodava. Então ele está dizendo aqui, porque veio sobre mim a perturbação. Então, meu amigo, quando nós carregamos, carregando, procedendo, né? Provendo essas coisas ruins, essas coisas erradas na nossa vida. Ai, eu tenho medo de acontecer isso. Ah, vai acontecer isso. Ah, vai acontecer, mas vai acontecer. E quando você provém, você fala, vai acontecer, tem que ser coisas boas. Não coisas ruins. Mas o que Jó previa ali de acontecer na vida dele é exatamente o que aconteceu. Tudo que veio sobre Jó, tudo que veio sobre Jó dessas tragédias, tudo ali, ele proveu. Porque antes de acontecer tudo isso, ele carregava isso. Ele ainda não tinha sido tocado pelo Satanás. Porque ele só foi tocado pelo Satanás quando o Senhor autorizou. Ele tocou, o Senhor diz, pode tocar em tudo que ele pisou, só não toca na vida dele. Então, antes de tudo isso, ele carregava isso de dentro dele, esse medo. Então, ele provia. Então, tudo veio acontecer. Então, que essa palavra quer dizer, meu amigo, não provém, não profetiza, não deixe esse medo de dentro de você. Não faça do tipo de Jó. Prover coisas boas, coisas positivas. Tudo vai dar certo. Estou desempregada hoje, mas amanhã eu estou empregado. Essa enfermidade surgiu, mas já caiu por terra. Essa doença não vai pegar no meu corpo. Porque está amarrado, está repreendido. Porque eu sou ungido e consagrado com sangue do Cordeiro. Mas o que as pessoas fazem hoje? A minha mãe morreu de câncer. Eu tenho medo também de acontecer isso comigo. O meu pai morreu de câncer. Eu tenho medo. Está provendo coisas terríveis, coisas ruins na tua vida. Aí surgiu, não apareceu porque meu pai morreu disso, minha mãe morreu disso. Então, às vezes, a pessoa está sadio. Você está sadio e não tem nada. Tem fazido acompanhamento médico, o médico examina, não tem nada. Mas você carrega esse medo. Por quê? Por que carrega esse medo de ter essa doença? Porque um parente teu morreu. Às vezes você não tem nada, o médico já disse que você não tem nada. Mas o teu pai, a tua mãe, morreu, faleceu com aquele problema daquele câncer. Você está com aquilo de dentro da tua mente. Vai acontecer comigo, porque aconteceu com a minha mãe, com o meu pai. Então você está provendo, profetizando algo terrível na tua vida. Não faça isso. Então por isso que muitos chegam nessas situações, se tornam um tolo. As coisas estão erradas, mas está prosseguindo.
dando brecha, dando abertura. Então você veja bem que um homem sincero e reto diante do caminho do Senhor, que fazia tudo correto, mas carregava esse medo, provia isso, que ele tanto fala aqui, nunca estive descansado. Então isso não deixou Jó ficar descansado. Nem sosseguei, então não deu sossego para ele, não deixou descansar, não deixou ele repousar, porque isso incomodava ele, você entendeu? E veio o que veio a perturbação. Então você vai provendo aquilo quando de repente acontece mesmo. Então não faça isso, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa inteligente, provém coisas boas, coisa excelente, provém na tua vida, tudo vai dar certo para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós vamos estar desligando essa live, né? Nós vamos estar desligando e vamos estar voltando dentro de 2 minutos para a gente fazer. Vai ser uma oração forte, uma oração para repreender o mal, combate o mal, repreender esse espírito do medo que está aí de dentro de você, esse espírito que perturbou o Jó, né, que causou esse medo no Jó durante tantos anos. Um homem que era filho, um homem que era bem sucedido, um homem que que tinha tudo nas mãos ali, que era abençoado por Deus, mas que não teve sossego, que não teve a paz. Mas por quê? Porque ele mesmo buscava isso para si, para ele mesmo. Então hoje são muitos que têm tudo para ser bem, ser feliz, viver uma vida saudável, feliz. Então está vivendo uma vida do tipo do Jó, ou pior. Por quê? Porque está provendo, tem carregado esse medo aí de dentro aí. A pessoa está sadia, a pessoa não tem nada, a pessoa já foi no médico, o médico já examinou, não tem nada, mas a pessoa continua procurando. Então tem aquele velho ditado, que aquele que tanto procura, uma hora vai encontrar. Sabe por quê? Porque está provendo, está profetizando coisa errada, a hora o inimigo acha a brecha e chega e coloca, né? Então não faça isso, seja inteligente, seja justo, né? Seja sábio, né? Não seja um tolo nem uma tola, né? Então é isso. Então provém coisas boas, coisas maravilhosas na tua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Dentro de 2 minutos nós vamos voltar para nós fazer uma oração de combate ao mal, né? Nós vamos entrar numa arena espiritual, a oração para expulsar o demônio, né? Dessas família que está aí perturbada, né? Usada pelo demônio, que está aí causando esse medo, né? A pessoa não tem nada e está procurando doença, né? Está procurando. Já viu aquele negócio de procurar doença com as mãos? Não tem nada, mas está mexendo, está fuçando, está revirando ali. O médico já disse: você não tem nada, você está em excelência, em ótimas condições de saúde, mas a pessoa está procurando. Mas por quê? A pessoa está procurando porque aquele parente morreu daquela enfermidade e ela está com medo também de morrer com aquela enfermidade. É porque minha mãe morreu esse câncer. Então ela colocou na cabeça que vai acontecer com ela. Então ela está provendo coisas terríveis. Não, nós temos que prover na nossa vida coisas boas. E as coisas boas vêm de quem? Vêm da mão de quem? Do Senhor Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E as coisas ruins vêm da onde? Vêm do inferno. Está amarrado, está repreendido, né? Em nome de Jesus, né? Eu tenho medo de se separar. Vai acontecer, uma hora vai acontecer. Você está provendo essa coisa, vai insistindo com isso, uma hora acontece, mas não vai acontecer nada disso. A palavra de Deus fala que o que Deus une, o homem não separa, né? Então
Então não dá trégua, não dá brecha, né? Porque hoje é dia da família, né? Tem casais que aí por causa de uma briguinhazinha, nós vamos acabar separando. Que acabar separando? O que? Está amarrado, está repreendido, vai fazer vontade de Satanás? Não, tem que fazer, seja inteligente, seja sábio, está amarrado, está repreendido. Não aceita isso, porque é uma das coisas preciosas que Deus te deu, é tua esposa, é teu marido, é teus filhos, né? Esse filho, vai acontecer isso com ele, porque ele está fazendo isso, que vai acontecer com ele coisas boas, coisas maravilhosas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos voltar dentro de 2 minutos para nós bater em cima, expulsar, repreender esse mal, esse demônio que está se levantando contra essas vidas, contra essas famílias, contra ti, contra a tua casa, contra a tua família. Amém? Dentro de 2 minutos.